E aí, galera, tudo bem com vocês? Exercício número 4 da nossa lista 2, a nossa lista de gráficos. O exercício diz: a figura abaixo representa o gráfico da velocidade escalar pelo tempo do movimento de uma partícula. Considerando o intervalo de tempo da figura, qual das afirmativas é a correta? E ele vai me dar uma série de alternativas aqui para a gente marcar a correta. Bom, ele me deu o gráfico da velocidade pelo tempo. O gráfico da velocidade pelo tempo. Quando eu olho para o gráfico da velocidade pelo tempo, a gente tem que lembrar de algumas regrinhas, né, para a construção do gráfico do movimento dos movimentos. Vamos olhar aqui. Quando eu tenho, então, velocidade pelo tempo. Quando eu tenho uma reta crescente, por exemplo, o que isso aqui está indicando? Que a velocidade neste ponto é maior que a velocidade neste ponto aqui. Né? Aqui eu tenho um V maior que esse meu V0. Se a velocidade final é maior, ou seja, uma reta crescente aqui, indica uma aceleração constante. Que é característico de um movimento uniforme. Quando a minha velocidade pelo tempo, quando o meu gráfico for uma reta para baixo, ou seja, velocidade pelo tempo, o que eu indico? Eu sei que a minha velocidade final é menor que a inicial, ou seja, uma aceleração constante, porém aqui ela é negativa, enquanto aqui a aceleração era positiva, né? Se eu tenho então um gráfico aceleração em função da velocidade em função do tempo, em que a velocidade é constante, em que o gráfico é retilíneo, ou seja, a velocidade é constante. A aceleração aqui é zero. Aqui eu tenho, então, um movimento uniforme desse objeto. Então, se eu olho aqui nesse gráfico, eu tenho diversas alterações na velocidade. Eu tenho primeiro aqui, ele começa com um movimento uniformemente variado, com aceleração positiva. Aí ele mantém a velocidade constante durante um tempo, ele diminui a sua velocidade e assim por diante. Bom, dito isso, a gente pode falar o seguinte detalhe também. O que acontece quando nós temos a passagem pelo eixo X? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer mais alguns gráficos. Quando eu tenho essa passagem, deixa eu fazer aqui de branco. Quando eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo. E esse gráfico, por exemplo, ele passa pelo eixo. Ou seja, tem um ponto aqui em que a velocidade que era positiva se torna negativa. E o que indica mudança de velocidade? Mudança no sinal da velocidade indica mudança no sentido do movimento. Ou seja, o objeto estava se deslocando para a direita, por exemplo, ele para, ou seja, ele passa pela velocidade zero, referente aqui a meu gráfico, e depois ele passa a se movimentar com velocidade negativa, ou seja, sentido contrário ao sentido adotado no início. Bom, essa é mais uma observação interessante para a gente fazer sobre o gráfico.
A última aqui que eu quero fazer, antes da gente começar a responder, é em relação ao deslocamento do objeto. Bom, eu tenho aqui, novamente, o gráfico da velocidade pelo tempo. Esse gráfico aqui, vamos dizer que ele tem uma característica dessa forma, ou seja, uma aceleração constante e positiva. Então, o gráfico ele vai gerar uma área que eu posso calcular aqui. E aí, geralmente, a gente trabalha áreas de triângulo, trapézio, retângulos, quadrados, né? De várias figuras conhecidas. Essa área que eu calculo, ela é numericamente igual ao deslocamento do objeto. A área é numericamente igual ao deslocamento do objeto. E isso serve para o movimento uniforme, onde eu teria uma reta, uma velocidade constante, e serve também para o caso do movimento uniformemente variado. Serve para todos os casos, na verdade. Se eu conseguir calcular a área da minha função, eu posso calcular, então, eu sei calcular o deslocamento desse objeto. Bom, dito isso, podemos agora analisar as alternativas do nosso exercício. Beleza? Vamos analisar, então. A primeira alternativa diz: a partícula entrou 2 vezes em movimento. A partícula entrou 2 vezes em movimento. Ou seja, a partícula estava com uma certa velocidade zero, parado, e ele altera essa velocidade, entrando em movimento. Ele falou que isso aconteceu 2 vezes. Vamos ver? Bom, onde eu tenho aqui no meu gráfico velocidade zero? Aqui, no meu ponto t de 1 segundo. Aqui eu tenho velocidade zero. E ela entra em movimento. Ela passa a se mover com uma velocidade diferente. Vai aumentando essa velocidade até chegar numa velocidade de 2 metros. Ela se mantém a 2 metros, depois ela diminui a sua velocidade. Aqui no ponto 6, a velocidade é zero novamente. E ele fica parado, aqui também no ponto 7, velocidade zero. E esse objeto, então, agora, muda o sentido do seu movimento. Ele passa a percorrer com uma velocidade negativa. Se ele estava se deslocando para a direita, agora ele passa a se deslocar para a esquerda. Mas ele entra em movimento. Então, aqui é a segunda vez que ele entra em movimento. Aqui foi a primeira, aqui a segunda. Ele vai aumentando sua velocidade em módulo, né? Depois ele diminui em módulo, até ele chegar aqui com a velocidade zero novamente. Porém, ele fica com essa velocidade até o final. Então, o exercício afirmou que ele entrou 2 vezes em movimento. E isso é verdade. A letra A é verdadeira nesse exercício aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, só para a gente garantir, ter certeza. Eu sempre gosto de analisar as outras também, para a gente não marcar de cara e depois perceber que teve algum equívoco, né? Então vamos ver se as outras têm algum valor interessante. Bom, em t igual 9 segundos, a partícula estava 9 metros mais afastada da origem do que em t igual a zero. Bom, quando eu estou em t igual a zero, eu estou dizendo que meu objeto
estava aqui. De 0 a 1, ele permaneceu com a velocidade 0, então ele não se afastou. Então, a gente vai analisar esse intervalo todo aqui que eu vou pintar para vocês. Deixa eu fazer de azul aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Ó, todo esse gráfico aqui e essa parte aqui também. Ou seja, uma área aqui, uma área 2 aqui. Perceba que essa área 1, essa primeira, ela está toda acima do nosso eixo, acima do nosso gráfico, na parte de cima. Então, ela vai me dar um deslocamento positivo. Enquanto que na parte de baixo, ela me fornece um deslocamento negativo, ou seja, eu estou deslocando no sentido contrário. E eu vou subtrair da primeira área. Vamos calcular essa área? Bom, para calcular essa área, eu vou dividir ela aqui em duas figuras conhecidas. Eu vou dividir aqui, ó, em um trapézio até t igual a 5. Vou fazer a área desse trapézio aqui. Beleza? Então, vamos calcular essa área. A área, ela é numericamente igual ao ΔS. Quem é a minha área? A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substituindo, então, a base maior ela é dada de 5, é os dados de 1 até 5. Então, é uma base maior de tamanho 4. A base menor ela é de 3 até 5. Então, ela é uma base menor de tamanho 2. Vezes a altura, dado pelo 2, dividido por 2. Corto o 2 aqui. 4 mais 2, 6 metros. Então, até esse ponto, o deslocamento é de 6 metros. Bom, vamos analisar agora esse triângulo que falta aqui, esse em azul. Esse triângulo é a área de um triângulo, né? Então, eu vou calcular, colocar ele amarelo também, porque a gente vai somar com a outra, né? Ela está acima do gráfico. Então, a área do triângulo ela é dada por base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho uma base do 5 ao 6, ou seja, uma base 1. A altura de 2 dividido por 2 também. Corto os 2, sobra 1 metro. Então, o deslocamento até agora foi de 7 metros. Bom, se eu calculo esses deslocamentos aqui, ó, esse triângulo aqui, vou fazer o cálculo dele aqui de branco, ó, ele é uma base vezes uma altura dividido por 2. A base de 7 a 9 é uma base de 2, uma altura, ó. Perceba que até a altura, como ela é menos 2, ela me dá a ideia de que eu vou subtrair, dividido por 2. 2 corta com 2, menos 2 metros. Então, qual é o deslocamento? É o 7, que é a área da parte superior, menos 2, a área da parte inferior. Então, o deslocamento é de 5 metros. Então, a partícula está apenas a 5 metros afastada da origem. Beleza? Bom, na real, se a gente olhar o deslocamento, seria a soma. Mas ele está falando sobre o afastamento da origem. Então, ele chegou a estar 7 metros afastado da origem e ele retorna 2 metros. Então, ele fica apenas 5 metros afastado da origem. Então, essa alternativa B aqui, ela está errada. Bom, ele diz também na letra C, no intervalo de 3 a 5, a partícula estava parada. No intervalo 3 a 5, a partícula estava parada. Bom, o intervalo 3 a 5
ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. A partícula não está parada, ela está com uma velocidade constante de 2 metros. Então, letra C, errado. A letra D diz, no instante 9 segundos, a partícula voltou à posição que ele ocupava em t igual a 7 segundos. Essa questão aqui, muita gente faz equivocado. Bom, ele acha que, pela velocidade t vindo para a parte negativa e depois voltado, que o objeto voltou para a posição em que estava aqui no ponto 7. Mas lembre que esse gráfico é da velocidade, não do espaço. Se isso fosse feito no gráfico do espaço, a alternativa estaria correta. Mas perceba que a velocidade ela começa a diminuir, ou seja, o objeto está indo no sentido oposto. Só que ele está aumentando essa velocidade negativamente. Depois ele passa a diminuir. Ele passou só a diminuir a sua velocidade, mas ele ainda está na parte negativa do gráfico. Então ele ainda está se deslocando no sentido negativo. Não tem como ele ter voltado para a posição que ele ocupava em 7. Então, falso. Letra E. No intervalo entre 5 e 6, a partícula andou em sentido contrário ao sentido que ele andava entre 1 e 3. Então, eu já baguncei esse gráfico todo, né? Mas no intervalo 5 e 6, a partícula andou em sentido contrário. Bom, ao contrário do 1 e 3. Vou fazer esse desenho aqui fora para a gente. No intervalo 1 e 3, o nosso gráfico ele é crescente. Ele se mantém constante. Depois ele começa a diminuir. Aqui, então, é o 3. Aqui é o 5, né? 6, 1 e 3. Então, ó, aqui no intervalo 1 e 3, esse intervalo aqui, a velocidade ela é positiva. A gente está na parte de cima do eixo. Aqui, a velocidade está diminuindo, mas ela ainda é positiva. Ela está na parte superior do eixo. Então, se eu estou considerando um sentido positivo, esse objeto ele continua se deslocando para o sentido positivo. Velocidade positiva. A diferença é que, de 1 a 3, a velocidade está aumentando, e de 5 a 6, ela está diminuindo. Porém, ele não anda no sentido contrário, ele está no mesmo sentido. Ele vai passar a andar no sentido contrário quando essa velocidade for para a parte negativa do gráfico, que não é o caso. Beleza? Então, a letra E ela também é falsa, analisando esse exercício. Então, a gente já tinha marcado logo de cara, né? Mas é sempre bom a gente conferir. A gente sempre aprende um pouco mais avaliando as outras alternativas. Mas, resposta do exercício, galera, letra A. Beleza? Valeu, espero que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui. Até a próxima, galera.